Oi, meninos. Então, nessa aula, sétimo ano, vocês vão começar a fazer. Vocês vão ter 2 aulas para fazer uma redação. Vocês vão escrever um conto fantástico, certo? E esse conto fantástico tem que obedecer a formatação de uma narração, tá? Então, lógico que ele vai ter que ter um título. E esse título vai ter que ter uma chamada para a ideia central do conto, como aquele quadro em movimento, porque a ideia central era os quadros se moverem, tá? Cavalo imaginário, porque a ideia central era o Francisco andar num cavalo imaginário. Então, vocês vão escrever o conto e botar o título de acordo com a ideia central do seu título. Passou o título, que centralizado, bonitinho, você vai pular uma linha e começar o primeiro parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, você vai fazer a situação inicial. O que é a situação inicial? É a situação em que a história ainda não começou. Ela é uma maneira de você explicar para o leitor quem é, as características do personagem, as características do ambiente em que se passa a história, certo? Então, é a hora em que o leitor, através das suas palavras, vai imaginar o local onde a ação ocorre, a personalidade do narrador, que no caso desse conto vai ser você. A história vai ser escrita em primeira pessoa. Eu, nós. Por quê? Porque você é o protagonista da história, certo? Então, aí você vai se caracterizar, dizer o que você foi fazer, onde é que você estava, na mata, né? Numa floresta ali próximo, como você tinha ido para lá, como é que era a floresta, o que você poderia, por exemplo, isso é um exemplo, tá fazendo uma trilha, tá? Então você vai falar das ações, das falas, dos pensamentos que vão situar o momento que você está vivendo, mas não é o início da história. Porque a história vai começar, o conflito começa quando você dá de cara com uma preguiça, tá? E essa preguiça não é uma preguiça qualquer, é uma preguiça que você vai dar a ela poderes, sei lá, vai dar a ela ações fantásticas, tá? Então, no primeiro parágrafo, você vai escrever sobre você, o que você estava fazendo, quem você é. Eu sou um estudante e estava de férias, então resolvi fazer uma trilha, porque eu estava passeando em Monte Verde, papapá, papapá, e nessa trilha tinha um riacho e tal. Aí você vai contar e vai falar até a hora que você encontra com a preguiça, tá? Então, quando você encontra com a preguiça, começa o conflito. Então, a complicação vai começar no momento em que a sua preguiça vai fazer alguma coisa extraordinária que você vai ficar perplexa. Isso vai mostrar perplexidade, uma surpresa diante de um bicho que tem características incomuns, certo? Esse momento é que vai desequilibrar a situação inicial. Então, é o momento em que começa o fantástico, que e o conflito, que é a história propriamente dita. Aí você pode fazer mais 1, 2, quantos parágrafos você precisar. O conto não é uma história muito grande, né? Mas ela tem princípio, meio e fim. Então você tem, por exemplo, você encontra a sua lá, oh meu Deus, a preguiça, e aí a preguiça tem alguma coisa inédita, faz alguma coisa que gera uma surpresa muito grande e começa a história a partir daí. E aí você vai desenvolver uma série de ações que mostra o narrador lidando com o animal, tá? Você vai revelar seus sentimentos, as ações que você tomou, que a preguiça também tomou, e nesse caso a preguiça também pode ter sentimentos, porque é um conto fantástico, certo? E aí você vai levando a história de maneira a criar um suspense, ações que vão culminar num clímax,
que é a parte mais tensa que o leitor vai lendo, 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 e chega nessa hora ele não consegue mais parar de ler, porque ele quer saber de qualquer maneira o que aconteceu, tá? Um minutinho só.